Olá, turma. Daí, todo mundo na escola hoje? Ou estão sentindo friozinho aí? Pelo jeito tá todo mundo hoje, hein, Gabriela? Professora, hoje não é a Gabriela que está com você, é a Nádia. Oi, Nájila, eu não te vi. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, professora? Ele tá meio desfocado essa câmera aí, mas tudo bem. Então você vai ficar com a gente hoje? Sim, hoje. Ah, então tá. É bom até que você esteja aí, sabe por quê? Porque eu estava fechando as notas, até vou aproveitar que você está aí, então, antes de eu dar continuidade na aula, para a gente dar uma olhadinha, porque eu sintetizei as notas lá, e eu gostaria de conversar com os alunos, para a gente poder fechar. Ó, nós fechamos, a única coisa que eu não consegui informar, Nájila, é em relação às notas de recuperação da avaliação 1. Professora, então vamos começar do início. Estamos falando da nota de análise de mercado, né? É recuperação. Nós fizemos, eu localizei só um aluno entregue, ó. Eu localizei só um aluno entregue e ela foi impressa. Então, se ela foi impressa, eu não tenho acesso aqui. Eu não tenho esse aqui não, esse aqui está errado. Esse aqui está errado, não é esse aqui não. Então, daí eu estou tendo dificuldade para poder localizar essa atividade que cadê? Acho que é macro e micro avaliação. Estou só procurando, só um minutinho. Postou quinta aula, sexta aula, recuperação. Professora, ó, eu vou colocar o meu telefone ali no chat, ou você coloca o seu, e a gente fala sobre isso, eu te esclareço bem certinho as notas que estão comigo, ou então eu pego o meu contato com a Gabi, e eu te mando as notas que estão comigo, das que foram impressas. Ela me passou, e esse final de semana eu concluí, só não consegui localizar dentro daquelas notas ali, realmente essas da recuperação da avaliação 1. Porém, assim, são bem poucos alunos, né? Então, eu acredito até que tenha sido uma atividade bem fácil com poucos alunos mesmo. Eu ainda não fechei para ver quanto que falta dessa média, porque a gente já fecha semana que vem as notas, né? E ainda tem um ponto para a gente poder trabalhar, e eu quero conversar com eles daí, porque nós temos aí algumas atividades que estão pendentes, né? E eu vou fechar essas atividades com o valor de 1 ponto. Só que nós precisamos concluir essa aula 8 hoje, que eu só fui até a metade. O conteúdo é maior, né, em relação ao que a gente trabalhou, então houve necessidade de dividir em 2 aulas. Pessoal, bom dia! Vocês lembram da última aula? Lembram que a gente estudou forças e fraquezas? Se recordam? Então, dentro desse conteúdo, nós conversamos, só conseguimos fechar ainda com relação ao microambiente, né, a parte interna da empresa, em relação às forças e fraquezas. Nós usamos como exemplo a escola, né, para a gente poder
trabalhar forças e fraquezas, né? O que ajuda, o que atrapalha, quais são as dificuldades que nós temos, e agora a gente vai aprender como lidar com isso. Porém, as oportunidades e as ameaças, elas estão relacionadas ao ambiente externo, né? Que é tudo aquilo que a gente pode aproveitar positivamente. E aquilo que está escrito que não dá certo e como que a gente vai resolver. Então, vamos só fazer uma retomadinha do que a gente trabalhou em relação a forças. E é bem, assim, bem providencial esse quadro, por quê? Porque nós temos de lado um ambiente interno, né, que são exatamente o que a gente conversou sobre as forças e as fraquezas, e temos o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças, são fatores que influenciam o ambiente interno. Então, tá lá, ó, nós trabalhamos as forças, que são os atributos internos, né, úteis para alcançar objetivos, e as fraquezas, que também são atributos internos, que são prejudiciais para alcançar determinados objetivos. E lá embaixo, que é importante, que ao realizar essa análise, né, porque esse SWOT, ele é uma análise, uma ferramenta, né? Então, para a gente desenvolver estratégias, exatamente no sentido de solucionar os problemas que aparecerem, né? E alcançar os objetivos propostos lá nos nossos projetos, nos nossos planos. Então, a gente trabalhou as forças, que envolvem recursos, capacidades, né, que são as vantagens competitivas. No caso, aqui também serve, como eu falei para vocês, para a gente trabalhar essas forças dentro da escola. Tá? Nós vamos ver aí, concluindo hoje, tem uma aula pronta já, sobre um projeto dentro da escola para a gente trabalhar essa parte interna e externa, microambiente e macroambiente. Então, nós vimos lá a exploração das vantagens, né, destaques das forças no marketing. Vimos também o desenvolvimento de novos produtos, né, sobre inovação, expansão de linha, aumentar a eficiência e a produtividade. Né, informamos ali, ó, a imagem foi bem propícia, que mostra um funcionário que tem produtividade e eficiência, a mesa dele está vazia. Em contraproposta, do outro lado, um funcionário que está dormindo, olha a quantidade de processos. Então, assim, zero eficiência e produtividade. Também vimos as formas, parcerias e alianças, né? Essas estratégias que a gente pode fazer alianças de marketing, se associando a empresas que trabalhem mais ou menos dentro daquilo que a gente trabalha, no mesmo setor, no mesmo nicho, para que a gente possa trocar serviços, né? Manter a qualidade e satisfação do cliente. Também trabalhamos a excelência no atendimento, os feedbacks e as melhorias necessárias. O desenvolvimento das competências, né? A capacitação, a experiência, treinamento, como que a gente pode melhorar a produtividade, né? No desenvolvimento contínuo aí, né? Capacitando, treinando os nossos funcionários. Trabalhamos também as fraquezas, que essenciais para minimizar os riscos nas melhores, né? Aqui estão estratégias para abordar e mitigar fraquezas. Então, nós falamos lá da identificação e priorização, de avaliar, de analisar, investigar as causas lá dos problemas que a gente possivelmente vai encontrar internamente. Falamos também do desenvolvimento necessário de um plano de ação, né? Que é necessário lá, ó, definir metas específicas, criar planos de melhoria, tudo isso para aprimorar recursos e capacidades. Então, assim, se a gente busca qualidade, é necessário que o aprimoramento seja levado a sério, que nós possamos estar sempre avaliando o que está dando certo, o que está dando errado, para que lá na frente o nosso projeto, o nosso plano, ele tenha um resultado positivo. No caso da empresa,
o resultado positivo que reflete e a busca sempre é por melhorias no setor financeiro, né? Então, assim, o retorno ele está atrelado, associado à qualidade. Se você oferece qualidade, teu retorno é certo. Então, reforço de processos e procedimentos, né? Melhorar o processo, implementar controles, acompanhamento, né? Você tem que estar sempre acompanhando para saber se as coisas estão sendo feitas de forma correta. Isso é um reforço da marca. Você melhora a aparência, você melhora a visualização da tua empresa por parte do cliente, quando você investe nisso, na eficiência, na qualidade, no treinamento. Contratação e parcerias, muito importante, né? A gente viu isso. As formas que a gente pode fazer essas contratações, de que forma a gente pode ter os colaboradores, né? Fazer parceria com colaboradores. E a necessidade de redefinir estratégias, né? Ajustes de estratégia, mudança de foco. A eficácia vem através daí, né? O que está dando errado, nós temos a obrigação, se você foi contratado como técnico, né? Para alavancar ou a marca, ou a imagem, ou o crescimento de uma empresa, você precisa ali ter, muitas vezes, mexer naquilo que muitas vezes dá trabalho, né? Você entra dentro de uma empresa, você detecta lá que um setor não está funcionando. Poxa vida, você precisa mexer em 3, 4 setores para poder a coisa funcionar. É a mesma coisa a escola, né? Se a gente não está tendo IDEB, se a gente está tendo dificuldade, se os alunos não estão respondendo dentro daquela metodologia de ensino, há necessidade de que seja feita uma mudança de posicionamento, uma mudança de atitude, no sentido de buscar a melhor forma de trazer esse ensino, ou de trazer esse conhecimento de uma forma mais diferenciada para o aluno, né? Também vimos que é necessário um monitoramento e avaliação, acabamos de falar, né? Você tem que estar acompanhando. Então, assim, é interessante avaliar sempre se a coisa está dando certo mesmo, o progresso, né? A avaliação do progresso. E o feedback. A gente está sempre ouvindo as pessoas para ver, pelo ponto de vista delas, o que pode estar errado, o que está acontecendo. Aí, detectar o problema para poder apresentar uma solução. Transparência, que está em voga, né? Hoje, tudo a gente pode utilizar de exemplo aí a maioria dos órgãos da União, federal, estadual e municipal, eles têm que mostrar transparência em todos os seus atos. Empresas não são diferentes, né? Quanto mais transparência, mais você envolve num processo de buscar melhorias e atrelar que o público externo consiga aceitar com mais facilidade a tua mudança. Eu não sei que essa partezinha aqui eu fiquei meia travada hoje. Bom, ali foi muito lenta, agora vamos lá, que eu não sou tão lenta assim, né? Mas hoje tá. Então, a gente guardou para essa aula o trabalho com as oportunidades e com as ameaças. Então, lá, ameaças, condições externas que podem causar problemas para o negócio ou projeto. E exemplos, crises econômicas, que aumenta a concorrência e muda toda a nossa trajetória, tanto da empresa quanto do consumidor, do cliente, né? Essas interrupções na cadeia, elas de certa forma, aquilo que está dando certo, nós importamos. Hoje nós tínhamos um limite de
US$ 50, né? Sem sofrer nenhum tipo de sanção regulatória, nem sem sofrer nenhum tipo de aumento. No entanto, o governo acabou com isso. Isso trouxe o quê? Trouxe uma mudança, porque isso é uma ameaça externa. Aquelas empresas que vendiam produtos importados, né, de pequeno valor, que importavam para poder revender, já tem que repensar toda uma estratégia para poder continuar ofertando esse produto para o cliente. Por quê? Porque ele aumentou, né? A cada R$ 50, 30 e poucos reais são de carga tributária. Então, ele onerou o produto, o que faz com que essa empresa tenha que tomar uma medida, criar uma estratégia para continuar dentro do mercado. Também nós temos as ameaças, né, que são as condições externas que podem ser favoráveis para alcançar os objetivos. Então, as oportunidades podem incluir crescimento de mercado, mudança no estilo de vida, avanços tecnológicos e mudanças nas políticas governamentais. Então, ameaças e oportunidades. A gente vê, assim, a oportunidade, se for ler ali, a gente não vai ver muito avanço no sentido de melhora de crescimento do mercado. Porém, no avanço tecnológico, nossa, fez um boom agora, né? Deixa eu buscar para vocês Só um pouquinho, que eu estou localizando aqui a aula que eu fiz. Pronto. Então, vamos lá, olha. Eu criei um modelo aqui para a gente trabalhar focado com a escola, para que a gente possa trabalhar quais são as influências, as forças e as fraquezas, e as ameaças e as oportunidades dentro da escola. Então, esse projeto, ele visa criar um plano lá, para uma escola pública e envolve estratégias para promover a imagem da instituição, fortalecer a comunicação com a comunidade, aumentar a participação de pais e alunos, mesmo com limitações orçamentárias típicas de escolas públicas. É possível desenvolver ações eficazes. Bom, como uma empresa, né, a escola pública também tem seus fatores deficientes, né? Tem situações em que a escola passa por dificuldades, por isso ela conta com a PMF. Nem todas as escolas recebem valores de repasse que possam dar conta das manutenções necessárias, dar conta daquilo que a escola necessita no dia a dia para o seu desenvolvimento. Então, entra aí também, vocês que estão no segundo ano, a oportunidade de ajudar a escola. E nós, que estamos estudando marketing, temos a obrigação, né, de implementar dentro da nossa disciplina alternativas que ajudem vocês a pensar no sentido de que melhore, ajude o teu ambiente escolar. Na maioria das vezes, a influência e os problemas que nós vamos ter são internos.
Por quê? Porque fatores externos aí, como as escolas são estaduais, ela vai influenciar diretamente em todas as decisões que o governo toma. Então, assim, a União resolve determinada situação e determina que o Estado cumpra. Por sua vez, o Estado, que tem lá o núcleo de educação e os municípios fazem parte, as escolas que existem no município, as escolas municipais, elas também respeitam e seguem as diretrizes do núcleo de educação. Não tem uma educação própria, ela é elaborada pelo Ministério da Educação e todos devem seguir a legislação. Então, a legislação é uma só, tá? Seja municipal, estadual. O único que foge disso, mesmo assim não foge muito, é as escolas privadas. Por quê? Porque elas precisam seguir diretrizes curriculares da educação. Então, não pode ser diferente a educação que a empresa privada oferta em detrimento da empresa pública. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, gente. Foca aqui um pouquinho, por favor. Pessoal, vocês estão bem adiantados em relação, vocês são a turma que estão mais adiantada. Então, assim, a gente está dentro do cronograma, dentro do trabalho, tudo aquilo que era necessário que vocês desenvolvessem conhecimento dentro desse bloco, nesse trimestre, no plano de trabalho. Vocês estão a contento, está tudo certinho, não tem nada atrasado. Então, assim, o que eu preciso de vocês? Nesse primeiro momento, quando entrar o próximo trimestre, nós começaremos a trabalhar projetos, né? Projetos, planos de ação, vocês vão ter que colocar a cabeça para pensar. Tudo aquilo que vocês não fizeram até agora, que foi analisar o ambiente num sentido mais crítico, vocês vão ter que fazer agora, tá? Então, assim, nós precisamos ter um diagnóstico. Para começar um trabalho, nós precisamos ter um diagnóstico. Então, a partir de hoje, nós vamos ter cada aula um espacinho para trabalhar possíveis situações que necessitem de um diagnóstico de vocês, tá? Então, assim, tem um esboço aí, ó. Eu deixei para a gente poder desenvolver na escola. Nós vamos começar agora e vamos concluir no próximo trimestre. Então, o que é importante? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Sim. Ah, então tá. Então, assim, para que a gente possa ter um diagnóstico e analisar a situação, nós precisamos, no primeiro momento, identificar o público-alvo. Bom, chovendo molhado, vocês estão dentro de uma escola, logo, quem é o público-alvo mais importante desse projeto? Alguém chuta aí? Não, né? Tá bom. São vocês, né? Então, olha lá, ó. Ou a identificação do público-alvo que nós vamos trabalhar dentro desse projeto são os pais, são os alunos, futuros alunos, né? Porque dentro da escola, não somente no início do ano, mas durante todo o ano, se houver necessidade, vão ter alunos que são transferidos, alunos que saem de um estado, mudam para o município de vocês e vão precisar estudar, né? Tem que estar na escola. A comunidade local e os parceiros potenciais. Então, oi. Oi, quem levantou a mão? Oi. Teve uma situação, esses dias atrás, aqui na escola, a professora estava falando desses problemas internos, essas ameaças. Então, estava precisando fazer uns ajustes aqui, uns consertos, na verdade. Certo. E não havia essa verba, porque a verba é direcionada, igual você estava falando. Então, foi feita uma promoção entre os professores, a escola fez essa promoção para arrecadar dinheiro. Nós vendemos pontos de queijo,
Então, se a professora tiver algum trabalho que a professora queira passar, e que a gente, então, explore essas coisas que a gente vem acontecendo também na nossa instituição. Ah, entendi, professora. Olha, é assim, eu tô trabalhando, vou trabalhar com a turma de análise e com a turma de planejamento o mesmo projeto. Por quê? Porque num dado momento desse projeto, eu quero que os dois trabalhem juntos. Por quê? Porque um vai ter o papel de analisar o diagnóstico, né? De levantar todos esses problemas que a escola vem sofrendo. E o planejamento, junto com a análise, vão identificar uma forma de ajudar. Então, assim, eu foquei, tirei um trabalho que estava sendo organizado para poder trabalhar a escola. Por quê? Porque eles estão aí dentro, porque eles podem fazer parceria uma turma com a outra e desenvolver um projeto para a escola e buscar exatamente isso, uma forma, né, de interagir e poder ajudar os problemas, a resolver ou solucionar alguns dos problemas. Claro que a gente sabe que muitos não dependem, mas tem muita coisa que se o aluno, através da sua família, envolver a comunidade, convidar a comunidade, buscar parceiros, né, dentro desse projeto que a gente está ofertando para eles, vai ser bem positivo para a escola, né? Vai poder ajudá-los a entenderem melhor e... Oi. Ok, professor, isso mesmo, obrigada. Tá ok, professor. Tá um pouquinho ruim a comunicação, professora. Assim, tinha bastante ruídos, né? Então, assim, mais tarde, eu vou dar uma ligadinha para a senhora. Tá, professora? Para a gente poder trocar umas ideias. Tá bom? Então, pessoal, vamos continuar em relação à identificação dessas forças, dessas fraquezas, dessas oportunidades e ameaças da escola em relação ao ambiente educacional e à comunidade. Então, lá, foi bem sintetizado em relação às forças, né? Uma boa reputação, equipe qualificada, projetos diferenciados. Quando a gente fala em projetos diferenciados, conta muito a atenção e o entrosamento que esse grupo, né, que está elaborando o projeto, tem. Por quê? Porque os bons projetos, eles precisam ser bem pensados, bem estruturados, né? As oportunidades, as fraquezas, então, as forças, elas estão associadas às oportunidades e as fraquezas associadas às ameaças. Professora, mas você não disse que força e fraqueza são internas e oportunidades e ameaças são externas? Sim, mas não significa necessariamente que os problemas que eu tenho em relação às oportunidades e às ameaças também eu não encontre dentro do ambiente interno, né? Então, olha lá, o que são as fraquezas? As infraestruturas ilimitadas. A professora acabou de falar de um problema que teve aí, né, dentro da escola. Então, assim, a escola tem um limite, o Estado dá um limite, ele não repassa verba suficiente que dê para fazer toda essa manutenção que muitas vezes a escola necessita, né? Então, a escola já é antiga, ela vai apresentando problemas e esses problemas precisam ser solucionados. Vai desde uma porta, uma janela, a uma torneira, ao banheiro, a um vaso. Então, assim, nem sempre a escola disponibiliza dessa verba, né? E aí ela precisa recorrer a quem? Aos parceiros e a PMF, né? Que são a Associação de Pais e Mestres, para que possa ajudar aí dar um respaldo, né? Para poder ofertar para vocês um ambiente mais adequado, um ambiente no mínimo com qualidade e dignidade, né? Então, assim, mas nem sempre o que a gente busca, a gente fica lá pedindo, a diretora, coitada, fica lá pedindo e nem sempre tem um retorno, demora muito.
Às vezes é um processo que precisa ser resolvido, quebra uma porta de um banheiro, ela precisa ser trocada do dia para a noite. Então, se não tiver aí um fundo de reserva, não tiver um dinheirinho, a escola não consegue fazer isso. E é isso que nosso objetivo é criar, né, com esse projeto, um fundo de reserva. Então, quando a gente avalia as oportunidades, essas parcerias, né? Parcerias que a gente pode buscar, respaldado pelo nome da escola, né, por orientação do governo, que tem legislação que autoriza que a gente faça esse pedido e se associe, traga para colaboradores, né, esses parceiros que são comerciantes, que são ONGs, que são representantes que vivem na comunidade, né? A comunidade está sempre disposta a ajudar a escola. As ameaças são concorrências com outras escolas e a baixa participação dos pais. Talvez a concorrência com outras escolas não, né? Porque se a escola é pública, ela está na mesma condição que a tua. Se ela é privada, ela não influencia. Por quê? Porque nem sempre quem está na escola pública tem uma condição financeira para poder mudar de escola. Então, essa concorrência, assim, ela deixa de existir, né? Agora, em compensação, uma das ameaças é baixa participação dos pais. Por quê? Porque os pais realmente participam pouco das atividades da escola. Normalmente, nas reuniões de pais e professores que nós fazíamos no início do ano para conhecer os pais, para falar sobre as formas que nós vamos trabalhar durante aquele ano em determinada cada município, cada escola, cada local, ele é específico, tem as suas especificidades, ou seja, é pertinente a forma como se trabalha, né, dentro da escola, a localização. Então, os pais mandam os filhos, por quê? Porque tem a obrigação da legislação de que o filho estude. Então, os pais mandam, mas quando chega na reunião, se o filho não for junto com o pai não vai. A gente já tem por experiência isso, eu falei para vocês, são 10 anos de educação. Se o filho não vai ali naquele momento junto com o pai na reunião, o pai não vai. Então, assim, é muito complicado. Essa ameaça que a gente fala da baixa participação dos pais, ela é efetiva. E a gente gostaria muito que mudasse, né? A gente gostaria de ter os pais como parceiros dessa empreitada, né? Então, lá, as forças elevadas, a gente sintetizou no nível de aprendizado. As fraquezas, falta de recurso, que a maioria das vezes é isso, né? O problema da escola é a falta de recurso. As oportunidades são novas metodologias de ensino, é isso que a gente busca. A gente busca sempre estar introduzindo novos conhecimentos tecnológicos, pedagógicos, com o intuito do quê? Com o intuito de que a escola melhore. O IDEB, ele avalia isso, né? Então, a gente vê escolas com IDEB lá em cima. Essas escolas, se a gente for fazer uma verificação, vai entender que elas oportunizaram mais metodologias, mudaram, diferenciaram algumas coisas, então conseguiram trazer o aluno, né? O interesse do aluno, chamar o aluno para também ser parceiro da escola. E isso tem dado certo. E as ameaças que a gente sofre, não é em relação à escola, é em relação a praticamente quase tudo nos dias de hoje, ela fala de uma mudança na legislação. A gente vê e está vendo aí desde o início do governo que tem sido tirado verbas das universidades, verba da educação, diminui aqui. Tudo que tira é uma ameaça. Por quê? Porque não tem como oportunizar novas metodologias, muitas vezes, por conta que a escola não tem condição financeira. Então, assim, quando o governo deixa de repassar, quem sofre são vocês. Por quê? Porque a escola ela fica sem condição de ofertar para vocês um espaço de qualidade. Trocar a vida na escola. Qual é o objetivo principal desse processo, desse projeto, desse plano? Fortalecer a imagem da escola e aumentar o engajamento da comunidade escolar.
Isso sempre, vocês ouviram falar nisso desde que vocês entraram no ensino fundamental. E vocês vão sair e vocês vão ouvir que o objetivo principal de professores, de direção, de gestores agora, né? Gestores educacionais, é a busca do engajamento com a comunidade, né, escolar. Então, e o objetivo específico desse projeto, ele é aumentar a capacitação de novos alunos. Nesse caso aqui, eu não sei quantos alunos a escola tem no total. Então, precisa da análise para a gente poder fazer um diagnóstico, avaliar tudo aquilo que a gente fala lá atrás, na primeira aula, né? Precisamos avaliar quantos alunos, quantas turmas, em que fase de idades estão, que situação possuem, né? Então, melhorar a comunicação com as famílias, promover os projetos e eventos da escola, atrair parcerias que possam apoiar a escola. Então, esse projeto, todo o objetivo dele é apoiar a escola. A comunidade apoiar a escola. Os pais apoiar a escola. Os alunos ajudarem a buscar uma forma de apoiar a escola. Tá? O nosso foco nesse plano é a escola. Então, vamos lá. O público-alvo, alunos e potenciais. Então, estudantes que já frequentam a escola e aqueles que podem ser matriculados no futuro. Ou aqueles que já estudaram, né? Comigo, não, né? Pais e responsáveis, comunidade local e parceiros potenciais. A gente acabou de falar isso, né? O que a gente precisa ter num primeiro momento? A gente precisa ter um posicionamento, né? A imagem desejada, ser reconhecida como uma escola de qualidade, que eu acabei de falar, né? Quando a gente fala de DEB, ser reconhecida como uma escola de qualidade, acolhedora, inovadora, que promova o desenvolvimento integral do aluno. Ora, para que a gente tenha a imagem desejada, no primeiro momento, o que a gente precisa? Que vocês queiram estudar. Que vocês sejam felizes na escola. Eu acredito que felizes na escola vocês são. Por quê? Porque vocês estão dentro de um grupo, vocês estão trocando informações, vocês estão conhecendo novos amigos. Então, felizes dentro da escola, eu acredito que vocês são. Então, ela é acolhedora? Ela é acolhedora. Agora, o que é ser inovadora? Né? O que é inovação? Inovação é aquilo que a gente falou, e buscar metodologias, formas diferenciadas da gente conseguir trabalhar e trazer vocês, para que vocês comprem essa ideia e a nossa escola consiga ser reconhecida como escola de qualidade. Potencial, todos vocês têm. Nesse ano que vocês estão, no segundo ano, vocês já têm noção do senso crítico. Vocês já, a parte de formar um ser humano, um ser crítico já aconteceu. Hoje vocês já sabem o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta, o que serve, o que não serve. Lembra quando eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que eu sou uma professora carente de atenção? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para mim aqui, que eu preciso falar uma coisa para vocês. Veja bem, o professor que está aí na frente de vocês, o professor que está aqui, mas é como se estivesse aí, que não muda nada, né? Não muda nada. Eu já estive aí na sala, eu visitei. Esses dias eu saí daqui do estúdio e fui dar uma aula presencial. Só que é pertinho aqui, então eu pude me deslocar para ir lá dar essa aula presencial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O único objetivo do professor é realmente a felicidade e o desenvolvimento do aluno. Não interessa quem é ele. Interessa que a gente quer é que vocês lá na frente consigam diferenciar o que é bom e o que é ruim para vocês. Que vocês consigam saber aquilo que vai beneficiar e aquilo que vai prejudicar. Que vocês consigam chegar a uma eleição e conseguir avaliar projetos, né? Avaliar currículos, para não serem enganados. Que vocês consigam
realmente, enquanto técnicos de marketing, vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês com uma consciência crítica, sabendo que o teu cliente, ele vai te chamar para você mudar a vida dele. Porque quando ele te chama para fazer um trabalho com a marca ou com a imagem dele, ele bota fé, ele acredita que você é capaz, e você é capaz. Só que a gente tem que ir mais longe, às vezes, né? Você tem que aguçar a tua inteligência, você tem que aguçar as suas ideias. Você tem que querer aprender, você tem que querer pesquisar, você tem que querer crescer. Então, não adianta eu dar aula de otimismo, eu ser positiva, eu desejar o melhor, eu ensinar toda a teoria para que vocês, na prática, não sofram, se eu não tiver a atenção de vocês. Porque o nosso objetivo aqui não é que eu aprenda. Eu já estudei 30, 40 anos. É que vocês vão para o mercado do trabalho e não sejam engolidos por eles. Não é fácil aqui fora. Então, assim, o nosso objetivo é que vocês saiam daí, no mínimo, com uma profissão. Por quê? Porque conhecimento e inteligência vocês têm. Senão vocês não estariam aí no segundo ano. Tá? Então, assim, nós acreditamos muito no potencial de vocês. Precisamos que vocês acreditem que vocês têm potencial. Então, assim, me surpreendam na hora de elaborar esse projeto, esse diagnóstico. Por quê? Porque a parte da análise do diagnóstico vai ser de responsabilidade desta turma aí. Então, assim, me surpreendam. Quero ser surpreendida por vocês. Chegamos na estratégia de marketing. Então, assim, hoje o que está em voga? Marketing digital. Agora tem um tal, ontem eu fiquei vendo umas matérias, e o tal do recorte, né? Que é você impulsionar determinados conteúdos com o objetivo de ganhar um din-din, né? E aí eu estava vendo uma matéria que os jovens aprenderam a utilizar essa ferramenta de corte, estão ganhando um dinheirinho. Não ganha muito, mas estão ganhando um dinheirinho. Então, vocês verem como é importante que a gente saiba um pouquinho dessa estratégia de marketing, né? Tá ali a internet, ó, associada a mídias sociais, as blogs, né? Viraliza tudo, né? Networks, e-mail de marketing, website. Tudo isso daí é uma ferramenta de domínio de vocês. Quem mais entende a tecnologia digital do que o adolescente, o jovem? Por quê? Nossa, estão anos-luz aqui da professora. Que a professora fez curso de lousa digital para trabalhar com vocês, mas aí tudo isso que chegou novo aí agora, que veio junto depois da Covid, onde a gente teve que aprender a lidar com essa ferramenta, né? Essa ferramenta digital para poder preparar as aulas, para poder conversar com vocês, para poder ter uma interação. Então, foi muito necessário. E ainda é. Porém, eu me sinto um bebê de colo em relação às inovações tecnológicas. Eu não sou uma pessoa de ficar muito em rede social, eu sou jornalista, então meu negócio é escrever. O máximo que eu faço, assim, muito bem é digitar, mas chegou na hora de organizar, eu não tenho paciência de ficar colocando detalhe em marca, né? Ficar ali decorando, arrumando, confeccionando. Então, o marketing digital hoje é extremamente necessário, tá? Então, lá a gente tem redes sociais. Olha, uma coisa muito interessante, assim, todas as escolas públicas, elas têm uma website da escola, né? Um site
com informações relevantes, calendário escolar, projetos e notícias. Aqui a gente está sugerindo, né, como uma forma de oportunizar para vocês uma interação maior com a escola, a produção de conteúdos dentro da escola. Por quê? O que a gente encontra hoje nos sites das escolas? A gente encontra o projeto político-pedagógico, que é praticamente o alvará da escola. Nós encontramos documentos com informações sobre legislação. Nós encontramos documentos com datas de abertura de matrículas, né? Encerramentos, abertura de matrículas. Nós encontramos calendário letivo, do ano letivo, e algumas informações. Por quê? Porque é muita coisa. Então, assim, quem é responsável, normalmente, a direção ali, a administração, porque a equipe pedagógica, ela tem muita coisa com que se preocupar em relação aos professores, os alunos, o andamento pedagógico da escola, né? Então, é difícil. Só que tem várias escolas... Você quer falar comigo? Oi? Pode falar. Professora, quando você falou lá do projetinho, né, que quer que a gente surpreenda, o Miguel ali atrás... Oi, Miguel. Tá me surpreendendo, Miguel? Diga. Eu não consegui entender o que ele falou, não está saindo som. Mas, antes de você encerrar a aula, você repassa de novo o que você quer desse trabalhinho que ele já está rascunhando. Opa! Viu, Miguel? Vai me surpreender. Miguel, é muito interessante. O que eu quero? Eu estou trabalhando com a equipe da disciplina de planejamento e vou trabalhar com vocês o mesmo projeto. Por quê? Porque esse projeto, a primeira etapa desse projeto é análise, é levantamento, é diagnóstico. É a gente saber, por exemplo, quais são os problemas que nós temos dentro da escola. Essa é uma análise. Você precisa fazer Oi? Identificar o problema, professora? Como? Eu não consegui entender, professora. É como se fosse identificar um problema? Isso! Eles vão fazer um diagnóstico, né? A senhora citou que houve um problema na escola. Mas esse problema que tem na escola são vários. Eu e a senhora sabemos disso, né? Então, assim, de que forma? Primeiro, eles precisam conhecer a escola. Ah, mas eu estou aqui já há 7 anos na escola, professora, eu já conheço a escola. Talvez você conheça a escola que nós apresentamos para você, mas é mais específico. Quando você entra no banheiro, se não tem uma porta, você vai saber que está faltando uma porta no banheiro das meninas, no banheiro dos meninos. Né? Se tem uma torneira, você vai tomar água lá, está uma torneira quebrada, não tem um bebedouro. Então, assim, são detalhes pequenos que precisam de diagnóstico. Por quê? Porque se você pegar um probleminha e for anotando probleminha por probleminha, lá na frente você vai ter um problemão. E aí a gente tem, aí nesse projeto, a oportunidade de ajudar a resolver, de solucionar esses problemas. No primeiro momento, quem vai fazer esse diagnóstico são vocês. São vocês que vão fazer o levantamento para saber quantos alunos nós temos na escola, quantas séries, quais as séries, por exemplo, a turma de vocês, que é de 2º ano. Quantos 2º anos nós temos a parte da manhã? Nós temos à tarde o ensino médio? Né? Nós temos quantas turmas? Pra gente mas à tarde eles usariam, por exemplo, se fosse problema. À tarde é ensino fundamental, professora? Fundamental. Mas se fosse identificar um problema, essa solução teria que também envolver o benefício para os alunos da tarde. Né? Se fosse problema no banheiro,
de material, de ventilador, né, ou vidro quebrado, ia repercutir, porque os alunos da tarde também seriam envolvidos com benefício. E também, por exemplo, o Miguel estava tendo a ideia ali de uma promoção do lanche diferenciado, uma vez na semana, como depois um projeto para arrecadação do dinheiro, do capital. Então, esses alunos da tarde também poderiam estar comprando, né, para ajudar. Nós vamos chegar nessa etapa, porque num primeiro momento nós precisamos levantar o diagnóstico. Então, nós precisamos fazer uma análise de diagnósticos realmente, quando eles começarem, quando eles vão se dividir em grupos. Então, assim, aquele grupo que vai avaliar, por exemplo, a parte ali, vai entrar em contato com ai, meu Deus do céu, fugiu da minha cabeça aqui o nome. Com o pessoal da administração ali, para poder saber quantos alunos nós temos, eles também vão ter que, dentro desse diagnóstico, fazer um diagnóstico completo. Isso envolve manhã, tarde e noite. Sim, todos os alunos que frequentam a escola, independente da série ou ano que estejam. Então, aí a gente já vai ter um diagnóstico que vai envolver a escola toda. Esses levantamentos da segunda equipe, que vai avaliar o que precisa ser consertado, arrumado, é um outro grupo. E depois nós teremos o grupo que vai, como a gente falou em oportunidades ali, e a gente vai buscar os parceiros. Né? De que forma nós vamos fazer isso? Depois que a gente tiver um diagnóstico do que a gente precisa fazer, de quanto a gente precisa, o que sai isso, orçamentos, é uma fase completa. Primeiro, o levantamento, para a gente começar lá a introdução do plano de ação, do projeto escolar, a gente precisa saber o que são as ameaças, o que são as fraquezas, o que são as forças e o que são as oportunidades. Então, assim, nós vamos avaliar os setores internos e externos. Num primeiro momento, a gente está trabalhando internamente, para poder levantar tudo que a gente tem de problema. Então, isso é com vocês, analisar e fazer um diagnóstico. Nós temos tantos alunos, os problemas que nós temos são esses, de que forma nós vamos resolvê-los ou solucioná-los. Que parcerias nós vamos buscar? Quem que a gente vai trazer? O que a gente pode criar para melhorar isso? Então, a partir daí, a gente vai começar a criar formas de resolver os problemas ajudando a escola. Vocês são capazes? 100% capazes. Vocês têm ideias boas? Têm ideias boas, tanto que o Miguel já teve aí. Uma ideia legal pra caramba. Então, assim, vamos buscar, mas vamos fazer tudo por etapas, né? Porque, vejam bem, a gente precisa primeiro se organizar. E, para isso, a gente tem que ter estratégia. Para traçar estratégias, a gente precisa fazer tudo com muita responsabilidade. Tá? Então, no primeiro momento, uma parte do nosso trabalho é isso. Vocês vão fazer um diagnóstico da escola. A professora está aí, qualquer dúvida que vocês precisem, ela é a pessoa correta e certa para poder dar essas informações para vocês. Tá? Aliás, vocês só vão chegar nos outros setores e nas outras, nos problemas, com a ajuda dela. Então, lá, ó, outra coisa também, que, assim, retomando o que a gente pode fazer para ajudar a escola, né? Não somente no diagnóstico daquilo que está com problemas, ou seja, das fraquezas, né? Que é a deficiência que a gente encontra em relação a determinadas coisas. Mas vamos falar do marketing de conteúdo, né? A escola pode, eu não sei se a escola tem um blog, eu não sei se foi criado um blog para a escola, mas é uma forma da gente trabalhar o nome da escola e da gente buscar essas parcerias, é a gente criar meios através da internet para que a gente consiga trazer esses colaboradores, para que a gente leve informações, para que a gente possa buscar participantes, né? Está lá no blog, alguém todo dia podia montar um conteúdo pessoal e conversando com a comunidade, né? Através de e-mail, através do Facebook, através do Instagram, para que a gente eles possam conhecer um pouquinho mais do interior da escola,
né, através dos conteúdos, e que eles possam interagir, que eles possam participar junto com a gente. Isso é muito importante, né? Histórias de sucesso, a gente pode buscar aquilo que a gente fala assim, da mesma forma que a gente vai buscar alunos para trazer para a escola, a gente pode buscar, entrevistar, conversar e trazer como parceiro também aqueles alunos, aqueles pais que foram alunos dessa escola. Então, a gente resgata as histórias de sucesso, né? Quem são? Os comerciantes que vocês conhecem, quais já foram alunos da escola? Nossa, eu conheço muita gente ali onde eu moro que fez parte, que estudou na escola pertinho. Eu encontro lá em dia de votação, eu encontro na escola, eu estudei, minhas filhas estudaram, né? Meus netos agora estudam. E a gente acaba conhecendo a comunidade, conhecendo os professores, conhecendo a direção, conhecendo todo mundo. E nos municípios é mais fácil isso, né? Eventos e atividades, ó, chegamos aonde vocês querem aí. Miguel, ó, presta atenção. Feiras e mostras, né? Organizar feiras culturais, de ciências, mostras de arte aberta à comunidade para destacar o talento dos alunos. Gente, é a hora de criar, né? Assim, eu participei de muitos eventos onde foram criadas essas feiras culturais dentro das escolas. Assim, com mais uma imensa gama de ideias, assim, sabe? Dentro da escola, que traz a comunidade. Que, inclusive, pode ofertar aí, ó, esse lanche que a gente pode criar pratos, né? E pedir ajuda da comunidade para participar do evento. Coisas baratinhas que não demandam muito dinheiro para investimento, né? Esse investimento a gente pode buscar através de doação, através de participação, né? Quando o pessoal vai se formar no ensino médio, muitas vezes os alunos levaram para a escola para vender para os professores bombom. Quantos bombons eu comi de aluno para poder ajudar, para ele poder ter a formatura? Poder trazer a família dentro da escola, trazer a família para o restaurante, ajudar a pagar lá. Quantos bombons? Eles passaram o ano inteirinho vendendo bombom para se formar no final do ano, gente. Então, assim, ideias tem. O que nós precisamos é colocar em prática, tá? E aí eu tenho que olhar outra parte também, né? Palestras e oficinas, realização de eventos educativos abertos à comunidade, sobre saúde, cidadania, educação, tudo isso feito por vocês. Como é que a gente traz a comunidade? Quando a gente se enganja, se associa com outras turmas para ofertar coisas, assuntos e conteúdos importantes. Mas o que a gente pode falar sobre saúde? O que a gente pode falar sobre cidadania? A gente pode trazer o secretário de saúde, ele pode falar de como andam as vacinações, o que é necessário ser feito, como está o diagnóstico, a dengue diminuiu. Ela pode falar de saúde, pode falar de prevenção. Cidadania, ação social, de que forma se pode ajudar a tua comunidade, o que a ação social faz para ajudar, o que ela pode fazer para ajudar a escola. E por aí vai, né? Dia da família na escola, eu não sei se aí tem. Oi? Professora, essa questão desses eventos e trazer a comunidade para a escola, eu não havia pensado. E foi de grande ajuda, porque é muito importante estar trazendo a família, porque assim eles vão poder estar ajudando também nessas promoções, né? Com certeza. Quando você falava, eu tive a ideia assim, a família só vem, e os nossos alunos também, em troca de alguma coisa. Eles não querem só ouvir o palestrante. Então, se de repente viesse a saúde, eles pudessem também oferecendo no final, né, da reunião, ou metade da reunião, as vacinações que faltam, marcar os exames, orientar como faz para marcar o exame, já que é uma cidade pequena. Então, eles estão sempre indo para Maringá, para Londrina.
orientar como faz para marcar, para agilizar esses exames que tantas famílias precisam. Se fosse questão de outras coisas agora, oficinas, trazer um artesanato, um curso rápido de fim de semana, tem muitas mães que gostariam de tecer, de pintar, de fazer alguma atividade, e que eles sairiam com o material também que eles confeccionaram. Então, nessas reuniões, nessas palestras, seria interessante também estar oferecendo para a comunidade, esses pais, até mesmo para os alunos, esse material, oferecendo, dando alguma coisa em troca, entendeu? Ou um trabalho, ou na questão de oficinas da pintura, tecelagem, que fosse. A parte de escritório, de repente, vem alguém do fórum, vem falar com eles, mas também estivesse oferecendo, atualizar a documentação, algumas coisas assim, que envolvem a família, que a família esteja interessada em saber. É isso. É verdade. Sabe, professora, eu tive várias experiências. Uma experiência assim, que foi muito rica para mim foi envolvendo a rede. Foi quando a juíza, né, da vara de família foi convidada, a promotora, o conselho tutelar, a patrulha escolar, e a gente fez uma palestra. Então, assim, ela falou de muita coisa importante que precisa acontecer, que deve acontecer. Ela ensinou a verificar situações que envolvem o aluno. Ela ensinou como você se sai para você poder passar para a escola ou para o conselho situações que a criança está passando e que muitas vezes ela não demonstra ou muda o comportamento dela na escola. Como que a gente pode ajudar. Então, assim, são assuntos, essas palestras e oficinas, elas são riquíssimas. E aí, essa de ofertar, a ação social, por exemplo, o setor de cidadania lá, que é a Secretaria de Ação Social, ela tem disponibilizada verba para poder ofertar para a comunidade cursos. Esses cursos, necessariamente, não precisariam acontecer dentro das secretarias de ação social ou em espaços da prefeitura. Ela poderia acontecer em espaços da escola. Então, esse projeto também pode visar a gente fazer uma parceria com a prefeitura para que oferte para os pais, para os alunos, esses cursos, né, dentro da escola. Então, existe essa possibilidade, existe legislação que autoriza isso, né, essa parceria. Então, assim, é muito rico, é muita coisa, assim, que se a gente começar a falar, eu tive que resumir, porque ela vem invertendo na minha cabeça, assim, coisas boas que pode alavancar a qualidade, alavancar o interesse, a participação da comunidade, o envolvimento dos alunos, né? E a ajuda para a escola, porque, na verdade, que a gente precisa dessa ajuda na escola, né? Então, assim, promover esses eventos e essas atividades, ela torna mais rica o convívio dentro da escola e com a comunidade, pais, mestres, professores, direção, gestores. E, olha, muitas vezes o núcleo também participou, tá? O pessoal do núcleo muitas vezes participaram desses eventos e atividades, eles adoram isso. Então, eles apoiam, a gente tem o apoio deles também em relação ao Estado, tá? Parcerias e colaborações, olha lá, ó, empresas locais, né, estabelecer parcerias com empresas para patrocinar eventos e fornecer recursos. Esses recursos que a gente precisa para consertar as coisinhas da escola, nós temos, assim, parcerias especializadas, por exemplo, o meu pai é mecânico, meu pai é encanador, eu vou perguntar para ele se ele pode tirar lá meia horinha do tempo dele só para dar uma olhadinha nesse cano aqui para nós. Então, são parcerias válidas, né, professora? São parcerias válidas e, assim, a gente precisa dos alunos para que isso aconteça, né? A escola, ela não é... Ela precisa desse público que já faz parte ali, é uma família, né?
Vocês passam boa parte do tempo de vocês durante o dia na escola. Quer falar alguma coisa, professora? Então, organizações não governamentais. Também a gente hoje tem muito pouco conhecimento em relação às ONGs, né? Que são organizações não governamentais. Elas normalmente, elas estão engajadas no sentido de apoiar esses projetos sociais e educativos, né? Então, assim, eu não sei se aí na região de vocês tem algumas ONGs, mas aí também entra dentro dessa pesquisa que a gente vai fazer, né? A gente pode fazer uma pesquisa de se existe ONG, se existe que tipo de instituição que possa nos apoiar dentro das nossas necessidades, que a gente possa buscar parcerias, né? Comunicação interna, gente. Olha lá, boletins informativos, distribuir boletins impressos ou digitais para manter o aluno, pais e funcionários atualizados sobre atividades escolares. Tudo isso que a gente for fazer, a gente precisa tornar público, né? Nós precisamos realmente, efetivamente, trabalhar o marketing. A imagem, o nome. Promover esse evento é você fazer lá um informativo e você distribuir, ou você fazer propaganda, ou você mandar e-mail, ou você ir para a internet, para o blog, para o site da escola, e tornar público esse evento. Tá? Então, é a forma, vamos tornar a escola conhecida. Quando a gente conseguir tornar a escola conhecida, nós vamos ter com mais facilidade a participação da comunidade, dos pais, porque, poxa, aquela escola ali... Eu sempre vejo, assim, pais se reunindo, vão pintar a escola hoje. Aí os pais criam lá um dia, lá, não, vamos pintar a escola está muito feia, a escola dos nossos alunos, dos nossos filhos, entendeu? Então, assim, faz lá uma parceria, se unem lá e pintam a escola. Eu acho muito legal quando isso acontece. Então, a reunião de pais, esses encontros regulares para discutir o progresso dos alunos e envolver os pais nas decisões da escola. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente está apresentando alguma coisa para eles, né? Só falar por falar fica na mesmice. Nós precisamos realmente botar em prática tudo isso que a gente está se propondo, né? Aproveitar para poder também ter experiências de como e o que a gente vai encontrar lá na frente e o resultado ser positivo, né? Nesse primeiro momento, positivo para a escola. Num plano um pouquinho mais longo, a médio prazo e a longo prazo, os profissionais que vocês serão capacitados para fazer diagnósticos, né? E sugerir melhorias. Então, vamos lá, na execução do plano. Bom, para a gente começar tudo isso, o que a gente precisa primeiro? Determinar em quanto tempo nós vamos fazer isso. Então, a gente precisa criar esse cronograma, estabelecer um calendário de atividades e ações de marketing ao longo do ano letivo. Pois bem, distribuição de tarefas. Chegamos naquela fase onde a gente conversou. Quero perguntar para vocês o seguinte. Vocês, enquanto grupo aí, turma, vocês querem dividir as tarefas ou vocês querem que eu, a Nájila, a Gabriela dividam? Professora, a senhora poderia, por favor, verificar isso para mim? Assim, se é mais interessante que o grupo entre si se divida para ver qual tarefa cada um vai ficar, ou se nós, professores, né, coordenadora, monitora, faremos essa parte. Eu sugeriria que a turma decidisse isso. Travou? Estão me ouvindo aí? Está travada a imagem, professora. Quantos minutos faltam?
Ah, falta 3 slides. Estão me ouvindo? Professora, tem que sair e conectar no link novamente, porque está travada a imagem aqui. Perguntando o telefone dela. Tô. Ótimo. Oi, professora. Não, é que travou, ficou travado lá quando a senhora virou, estava conversando com as alunas, virou para cá, travou e daí ficou travado. Não... Então, professora, daí, porque assim, eu vou concluir aqui, tem acho que mais 3 slides, se eu não me engano, 3 ou 4 slides, e eu vou concluir a aula. Daí eu gostaria, até... Em relação ao trabalho que você falou, estamos pensando como fazer, então, se dividimos em grupos menores, tá? Já a gente dá um retorno quanto a isso. Pode continuar o slide. Entendi. Então, assim, à tarde, eu vou disponibilizar as etapas de avaliação. Vou postar lá no Classroom o que a gente precisa avaliar, o que a gente precisa de um diagnóstico e o que as equipes vão fazer. A partir daí, eles escolhem o grupo, né? Podem dividir a sala. Eu acredito que são 3 ou 4 etapas. Então, cada um pode ficar responsável por uma. Tá? Dentro dos diagnósticos que a gente precisa levantar. Então, eu vou dividir em 4 etapas e cada um decide lá, cada aluno decide que grupo quer ficar. Certo, turma? Então, eu vou concluir essa aula, né, dizendo para vocês que a gente precisa, tudo que vocês fizerem, é necessário que seja monitorado, né? Então, assim, os indicadores de sucesso, ajustes que seja necessário, né? Medir as ações, aumento de matrículas, engajamento nas redes, participação de eventos, tudo aquilo que você se propor dentro das etapas que a gente vai descrever ali para vocês, tudo que vocês se propuserem precisa ser avaliado. Então, você faz a tua etapa, procura a professora Nájila lá, ela é a coordenadora, e, professora, olha, a gente fez assim, isso aí tá contento? Será que precisa fazer algo mais? Será que isso é suficiente para a gente poder acrescentar lá no nosso plano? Então, assim, é importante também, nesse momento, que vocês tenham... Porque se vocês me mandarem mensagem, se vocês me mandarem e-mail, eu também vou responder. Mas eu acho assim que a professora estando aí pessoalmente, vocês e ela, que já convivem, ela vai orientá-los assim também, no sentido de que a coisa saia da melhor forma possível, né? E aí, havendo necessidade, olha, precisa de mais alguma informação, vocês precisam fazer os ajustes necessários, né? Atualizar aquilo que é necessário, ou, você deixou de citar isso, você deixou de citar aquilo, entendeu? Então, assim, os resultados obtidos, eles vão ser positivos se a gente fizer
a avaliação e o diagnóstico completo, tá, gente? Orçamento. E aí, o que que acontece? Vai ter uma equipe que ela vai ficar com orçamento, gente, tá? Uma equipe vai ficar com orçamento. Essa é uma parte da etapa. Então, por que orçamento? Porque uma equipe vai levantar os problemas que precisam ser resolvidos imediatamente. São aqueles que precisam ser resolvidos em um curto espaço de tempo, ou um curto período, né? Eu não posso entrar no banheiro, a porta está arrebentada e eu não posso utilizar o banheiro. Então, isso é uma necessidade emergencial. Então, assim, vocês também vão ter que avaliar o que precisa ser resolvido a curto prazo, médio prazo e o que pode esperar. Então, quem pegar essa fase vai passar a fase do orçamento, né? Por isso que essas etapas não serão feitas por todos os alunos, todos juntos. Por quê? Porque o orçamento é praticamente quase que a última etapa. É onde, já de conhecimento daquilo que é urgente, essa prioridade que chama-se, vão ser detectada, e aí os alunos da equipe do orçamento, do grupo do orçamento, entram em ação. Tá? Para saber de que forma a gente vai conseguir minimizar e resolver esse assunto, né? Buscar forma de captar recursos adicionais. Aí entra tudo aquilo lá, a ideia do Miguel, que atividades nós vamos desenvolver na escola, como que a gente vai fazer, aí a gente vai criar esse cronograma. Só que esse cronograma, na verdade, teria que ser a primeira etapa. Porém, como nós temos problemas atípicos, assim, que são específicos ali daquele momento e são urgentes, a gente vai pular e vai deixar para uma segunda fase esse cronograma. Hoje em dia, é necessária a continuidade das ações, né? Então, e o engajamento da comunidade. A gente notou que tudo que envolve sustentabilidade, hoje está em voga. Então, assim, as escolas também estão investindo em tecnologia e sustentabilidade. Por que a gente está falando em sustentabilidade, né? São ações de marketing, gente. Sabia que 1 quilo de latinha está quase R$30. Então, assim, a gente pode hoje buscar... saiu. Buscar metodologias. Vocês estão me ouvindo? Parece que está longe o som. Professora, está me ouvindo? Porque só estou eu ali. Último. Não, ali está um ainda. Está tudo. Eu acho que é eles mesmo. Engraçado que parece que tem um sonzinho no fundo. Mas eu vou encerrar ela um pouquinho antes, porque eu vou concluir aqui. Vou ouvi-los. O tempo vai ser o tempo suficiente para a gente... Estão me ouvindo, professora?
Silêncio. Bom, agora já chegou todo mundo, né?
Então, pessoal, tivemos um probleminha aí com o sinal de vocês, mas vamos retomar que falta pouquinho para concluir, né? Então, nós estávamos falando do orçamento. Então, os recursos disponíveis, nós precisamos, num primeiro momento, verificar, né? Avaliar os recursos financeiros disponíveis, buscar formas de captar recursos adicionais. Tudo isso a gente já discutiu anteriormente, conversando, né? Que nós podemos criar eventos, trazer palestras, fazer parcerias, né? E aí a gente precisa primeiro ver as prioridades dentro desse plano, e é isso que a equipe que vai fazer a primeira avaliação, ou uma das etapas, ela precisa saber o que é prioridade, tá? Isso pode ter a ajuda da professora aí. Prioridade para poder ver as ações de maior impacto, né? Aquelas que são emergenciais. A porta do banheiro, uma fechadura, né, para poder fechar o banheiro, uma janela quebrada, que é perigoso. Aí vocês vão ver dentro da escola as situações, vocês podem até fotografar, se for o caso, né, seria interessante que vocês tirassem uma foto do antes, para daí a gente buscar e depois poder comparar, né. Então, vamos ver como é que a gente faz agora e vamos resolver. Sustentabilidade, acabei de falar para vocês, né? Eu retornei um aí do orçamento para concluir. E agora, a sustentabilidade. Por quê? Porque todas as ações, quando elas envolvem sustentabilidade, ela acaba sendo importante, né? Tanto para a comunidade quanto para a comunidade escolar. Então, assim, hoje, 1 quilo de latinha, você pode vender a quase R$30. Então, assim, tudo que for reciclado hoje tem valor. Então, nós precisamos, de repente, fazer algumas atividades na escola onde a gente possa fazer uma equipe dentro da escola, uma gincana, de repente, de quem traz mais produtos reciclados, e a gente já faz uma parceria para vender esse produto reciclado, né? Então, assim, são várias formas da gente poder engajar a comunidade, né? Estabelecer uma rede de apoio entre pais e parceiros e garantir a sustentabilidade das iniciativas. Ou melhor, a gente fará as iniciativas, né, envolvendo sustentabilidade. Isso é bem visto lá fora, né? Aqui fora, pelos parceiros, pela comunidade, pelos pais. E, por fim, nosso último slide. Vou disponibilizar lá no Classroom para vocês essa aula e as etapas para que vocês definam aí dentro da turma. Depois só me informem, pode ser através da Gabriela, só me informem quem vai trabalhar o quê. Porque daí, depois disso, nós vamos criar o cronograma, tá? Daí, na segunda fase, criamos o cronograma e começamos a trabalhar. Beleza? Então, vou encerrar nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.